Vamos passar para os temas do dia? Vamos lá, né? Na verdade, a gente começou falando desse assunto ontem, foi o finalzinho do Papo Antagonista. Se você estava assistindo ontem, você se lembra que a gente terminou o programa falando do Datafolha, que foi divulgado por volta das 6h30, 7 horas, né? Então, segundo a informação que a gente já passou ontem, nessa pesquisa do finalzinho de julho, o Lula tem 47% e o Bolsonaro tem 29%. Uma diferença de 18 pontos, que mostra, na superfície, né, de maneira geral, uma estabilidade, né, uma falta absoluta de movimentações significativas no quadro eleitoral. Daí, quando você vai ver os detalhes da pesquisa, que foram sendo divulgados aos poucos, né, desde ontem e hoje ao longo do dia, você percebe que teve algumas modificações, algumas movimentações interessantes, sim, né? Antes de falar da reprovação, vamos ver aqui, ó. Datafolha: Bolsonaro cresce entre as mulheres e Lula entre os homens. Um dos grandes objetivos do Bolsonaro nos últimos dias, nas últimas semanas, né, tem sido tentar quebrar a rejeição que ele tem entre o eleitorado feminino, que é 53% do eleitorado total, né? Então, ele conseguiu, nessa última pesquisa, fazer o ponteiro se mexer um pouquinho ali. Olha, cresceu em 6 pontos percentuais na parcela feminina do eleitorado. Portanto, acima, né, da margem de erro da pesquisa. Foi um crescimento que podemos dizer que é real, né? Não tem dúvida sobre isso. Ele teve crescimento. Subiu de 21% para 27%. Continua bem atrás, né, do Lula, que tem 49%, e caiu para 46%. Então, ele conseguiu tirar um pouquinho de votos femininos, aparentemente, do Lula e engordar a sua própria base, né? No entanto, curiosamente, aconteceu o inverso no caso do Lula. Ele conseguiu conquistar eleitores masculinos, né? Então, 9 fora, ficou tudo na mesma, né? Cresceu 4 pontos, ampliando a vantagem de 48% que tinha para 48%, que já tinha na última pesquisa, perdão, que já tinha uma vantagem de 48%, foi agora para 49%, né? E cresceu um pouquinho em relação ao presidente. Então, Lula ganhou homens, Bolsonaro ganhou mulheres. No frigir dos ovos, ficou tudo muito parecido com o que estava antes, né? Bolsonaro também teve uma conquista, pode-se considerar uma conquista, entre os mais pobres, né? Vamos ver. Bolsonaro ganha 3 pontos entre eleitores que recebem até 2 mínimos. Outro objetivo importante do Bolsonaro: conseguir crescer nessa faixa que há muitos meses, né, já vem demonstrando uma preferência pelo Lula. Ele teve diversas ações voltadas para esse eleitorado, né, tudo que a gente sabe, PEC Kamikaze, aumento de benefício do Auxílio Brasil, enfim, todas as coisas sobre as quais nós temos falado já há bastante tempo, né? Olha lá, subiu 3 pontos, de 20% para 23%. Mais uma vez, continua distante do petista, que tem 54% nessa faixa de renda. Esses dois números, de qualquer maneira, são significativos, né? Tanto o crescimento entre as mulheres, quanto o crescimento entre os mais pobres. Pelo motivo que a gente já mencionou, né? Eram alvos explícitos do Bolsonaro e da sua campanha, ou seja, parece que surtiu algum efeito esse esforço de atingir essas pessoas, né? E isso nos leva a pensar nesses próximos 2 meses, né? Será que é possível para o Bolsonaro transformar essa movimentação numa onda, né? Será que é possível dar inércia a esse crescimento e fazer com que
final de agosto, no final de setembro, ele tenha daí não só feito essas mexidinhas laterais, mas de fato encurtado significativamente a diferença dele em relação ao Lula, né? A gente também disse, né, que é um tempo curto, mas vamos ver a opinião de uma velha raposa política, né, o Gilberto Kassab, um cara que tem fama de saber ler muito bem o cenário. Depois do Datafolha, ele deu aí uma declaração sobre a campanha e o Bolsonaro, né, o posicionamento do Bolsonaro. Campanha é o último recurso de Bolsonaro para virar, né? É aquilo. Há meses e meses, desde o ano passado, vem sendo feitas pesquisas de intenção de voto. O quadro não tem mudado de maneira significativa. Estamos há 2 meses, praticamente, das eleições. Bolsonaro teve pequeninas conquistas neste momento, né? Conseguiu alcançar objetivos que ele estava perseguindo. Precisa transformar essas pequenas conquistas em uma grande conquista, né? Então é lá. A pré-campanha é muito pessoal, diz o Kassab. As ações do Lula ou do Bolsonaro não contribuíram para que nenhum dos dois melhorasse até agora, né? Oscilação não é melhorar. O que continua dando vantagem ao Lula, que segue favorito. Mas agora começa a campanha. Qualquer mudança estará atrelada à eficiência da campanha, seja para melhor ou para pior, né? Então, a campanha do Bolsonaro aparentemente deu sinal de que conseguiu achar um jeito de falar com pessoas que não estavam dispostas a votar por ele. Se isso for verdade, se a campanha for muito eficiente, bom para o Bolsonaro. O Lula está numa posição mais confortável. Como a gente também já comentou aqui ontem, ele não precisa, a rigor, crescer, né? A passagem dele, pelo menos para um segundo turno, está praticamente que assegurada. Ele não pode cometer erros, né, que tirem dele votos que nesse momento estão mais ou menos consolidados. Vamos lembrar que essa perspectiva aí de votação que o Lula tem, né, envolve tanto petistas históricos, né, gente que gosta de fato do PT, que gosta de fato do Lula, e gente que não quer votar no Bolsonaro, que olhou para os dois e falou, bom, tá bom, Bolsonaro e Lula, eu prefiro o Lula. Esses aí, eventualmente, podem ser convencidos a mudar de lado, né? Então, se o Lula começar a cometer erros, ele pode perder esse grupo, né, de eleitores que não são convictos, mas que estão com ele por circunstância. Eu queria, antes de sair do assunto Datafolha, falar sobre as taxas de reprovação e de aprovação do Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem 45% de reprovação e 28% de aprovação, diz Datafolha. O número é importante porque 28% de aprovação é muito próximo do número de votação que o Bolsonaro registrou, 29%. Então, quer dizer, a intenção de voto e a aprovação estão batendo, estão exatamente no mesmo ponto. Isso significa que é difícil para o Bolsonaro crescer. É mais uma evidência de que é difícil para ele crescer. Porque se as pessoas que aprovam já são as mesmas que querem votar, né? Qual a outra razão que elas vão encontrar para mudar o voto, né? Elas precisam começar a gostar do governo, achar que o governo fez coisas boas. Elas precisam começar, os eleitores precisam começar a ver um valor no governo do Bolsonaro e não só na pessoa dele. Essa taxa de aprovação precisa crescer. É muito difícil você ver um candidato que tem uma intenção de voto muito maior do que
a taxa de aprovação do seu governo. Então, apesar daqueles fatores positivos que a gente pontuou aqui, né, tá aí mais uma demonstração de que a tarefa do Bolsonaro e do seu time político, do seu time de campanha, não tem nada de fácil, né? É uma pirambeira que o Bolsonaro precisa subir nesses 2 meses para garantir que chegará ao segundo turno e que chegará ao segundo turno bem, com chance de ganhar, né?